de Minas. Ó, hoje eu só vou precisar de uma coberta. Se tiver bolsão, outras coisas que você quiser usar, ok. Mas eu preciso só de uma coberta, tá bom? Vou fechar aqui e a gente vai começar. Vamos começar. Eu adotei, eu acho que vocês já viram, um passarinho. Não é que eu adotei, eu salvei. Estou escutando ele piando lá no. Daqui a pouco eu vou lá dar uma comidinha dele. Ele está alimentado, é que ele é Pô, a minha filha fala, mãe, ele parece um buraco negro, né? Não para nunca de comer. Então, ele é um buraquinho negro. Tá lá. Vamos lá. Ó, eu acho que ele escutou a minha voz. Aí ele começa a piar. Vamos embora. Ó, deitamos. Hein? Vamos lá. Deitamos, expiramos, soltamos. Vamos fundo, exalamos longo. Eu acho assim, a gente já dá uma respirada. Eu acho que a gente já pode, ó, apoiar um pé no chão e o outro. Os joelhos se tocarem, os pés separados. A mão direita a gente põe no abdômen, a mão esquerda a gente coloca no peito. Os cotovelos encostam no chão. A gente dá uma ajustada na posição da cabeça, só para ter um espaço um pouquinho maior na nuca. Tem várias ideias, né, que vão se intercruzando numa aula, né? Eu sempre vou trazendo algumas questões, né, que vêm das aulas anteriores. Então, aquilo que acomoda, né, e o que incomoda, é importantíssimo, né? Ah, os apoios, né, dos pés, do sacro, das escápulas, do crânio. O percebimento de partes do corpo que estão tensas desnecessariamente. Por conta disso, você está gastando uma energia, né, também desnecessária para manter aquele lugar cronicamente tenso, né? Hoje eu estava lendo um texto da Ida Rolf e ele falava justamente sobre isso. E aí ele fala, tem uma hora, né? Com certeza é muito louco, porque vocês percebem isso em aula, né? Que a pessoa ela tem lugares que estão tão cronicamente tensos que ela já não percebe mais a cronicidade daquele lugar, o endurecimento daquele lugar, né? Aquilo começa a fazer parte do novo normal dela, né? E aí ela se sente cansada, desgastada, né? Eu vou me arrastando pelo mundo, ela não sabe o que que é, porque ela acha que aquele padrão é o padrão normal. E a tensão incorporou na pessoa, né? E eu acho, vou puxar uma fala até da Cecília, né? De uns anos atrás, um tempo atrás, que ela usou, que o yoga era uma das ferramentas em que você para se sentir. Inclusive para descobrir esses lugares que estão tensos e você já incorporou em você. Você já acha que faz parte de você, mas não faz. Né? Então, realmente, dar esse respiro, dar essa pausa, né? Buscar esses lugares e entender que sentir dor, estar cronicamente tensa, não é normal, não faz parte do seu normal. Uma coisa já sempre foi assim, escuto muito aluno falar isso. Eu já me acostumei a sentir dor. Não se acostume, né? E continue investigando. Tudo bem? Dou uma respirada, né? Dê uma sentida, trago uma perna de encontro ao peito, trago a outra, me acomodo, vou me embalando. Então, semana passada, né? Trazendo um pouco da outra aula, questão de
usar o movimento como uma massagem, né? Que você faz em si mesmo. Então, eu posso usar a própria movimentação do meu corpo, não só o movimento para me alongar, para me fortalecer, mas também para me massagear. E esses dias também eu li o texto usar o movimento como hidratação, né? O movimento hidrata os tecidos do corpo também. Legal. Aí eu vou balançar, balançar, balançar e apoio lá de novo os meus dois pés no chão. Vou escolher uma lateral, vou deitar de barriga para baixo. Vamos. E apoio uma mão sobre a outra, testa no dorso, afasto um pouco minhas pernas, né? Dei uma soltada, né? Ainda que rápida, breve, na parte de trás, mas eu também vou tomando consciência da parte da frente do meu corpo, né? Em lugares que eu sinta que estão tensos desnecessariamente. E eu falo sempre para você aprofundar as suas percepções. Então, não só sentir a frente do corpo e soltar, ele pode até deitar a cabeça de lado, se você quiser, mas talvez sentir a coluna, né, lá dentro de você, localiza a cor, e você soltar a frente dela também, da sua coluna vertebral, em direção ao chão. E aí, você vai fazer uma respiração profunda e vai escorregar as mãos ao lado do peito, ao lado das suas costelas. E vamos empurrar o chão para longe, sentamos nos calcanhares lá atrás, deixando os braços alongados aqui na frente. Então, de novo, várias ideias vão se intercruzando aqui. Então, uma delas era de que pulmões não têm movimento próprio. Eles dependem da, da liberdade da caixa torácica, né? Dela se mover, né? Para eles poderem se mover lá dentro. Então, né, se possível, o cotovelo não encosta no chão, tem espaço ombro-orelha, tem espaço axilas, de vez em quando dou uma respirada mais funda, né? Para abrir espaço entre os pequenos músculos, né? Conectam uma costela com a outra. E aí, né? Vou caminhar com as duas mãos para a diagonal direita, olha lá. Vou levar o braço para a cabeça. O braço direito está alongando, mas o esquerdo alonga um pouquinho mais. E aí eu dou uma respirada funda ali nas costelas, do lado esquerdo, né? E eu sei que tem um monte de coisa acontecendo, mantém aí um pouquinho, mas tenta perceber, né? Desloca um pouquinho a tua atenção para os teus tornozelos e os teus pés, o peito do pé. Veja se você pode regular um pouquinho, né? Relaxar um pouco mais tornozelo e peito de pé. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles hoje também. Tudo bem? Respira bem fundo do lado esquerdo, vai caminhando com as mãos para outra diagonal. Leva o braço, leva o tronco, leva a cabeça. Dou aquela respirada funda na minha lateral direita. Costelas. Uma respirada funda. Venho para o meio. No meio, eu vou com 4 apoios. Mão debaixo da linha do ombro, joelho do quadril. Beleza.
Nós vamos fazer o gato, né? Pensando em abrir a caixa torácica pela frente e pela posterior, mas uma parte, né, de nós vai pensar nos tornozelos e no peito de pé. Depois eu vou destrinchando um pouco mais a ideia. Aqui, a ideia é não deixar os calcanhares rolarem para fora, tá? Eu tento alinhar calcanhar com o tornozelo e eu tento relaxar o máximo que der o meu tornozelo, tá? E o meu peito de pé. E aí, beleza, lá vou eu fazer o meu gato. Expiro pela frente do corpo e expiro pela posterior e lá vou eu. Vou abrindo espaço na caixa torácica pela frente, né? E vou abrindo espaço na caixa torácica pela posterior, né? E pela posterior, eu sempre dou uma caprichada maior, porque a maior troca gasosa acontece na parte de trás do pulmão e não na frente. A gente fica muito ali, né, na frente, mas é atrás, né? A área maior de pulmão para troca é a parte de trás. A parte da frente ela está meio ocupada ali pelo coração. Então a gente tem menos área de troca. Então eu dou uma, né? Por isso que eu falo, abre as costelas, né? Respira nas costas, justamente porque é ali que acontece a maior troca. E aí eu vou dar uma respirada bem funda e volto para o meio. Paro no meio. Beleza. Se der, a gente cruza tornozelos e senta. Se não der, a gente leva a perna pela lateral. A gente sentou, a gente solta um pouquinho aqui as pernas, tá? Ó, dá uma balançada boa aqui. Deixa eu só puxar meu tapete um pouquinho mais para trás. Aí, conseguir ver meus pés. É, fica melhor aqui. Acho que fica melhor. Depois eu ajeito meu tapete. Ó, seguinte, estendemos pernas aqui na frente. Dá para ver? Dá, né? Ó, tá? Perna direita ficou, perna esquerda ficou estendida. Desenhei o 4 da direita. Então, nós vamos pensar umas coisas aqui, ó. Pontinha dos dedos da sua mão esquerda vão encaixar entre os dedos do pé direito. Pontinha dos dedos da mão esquerda, ó, vão encaixar. Beleza. Fica aí um pouquinho, deixa acontecer a abertura, tá? Conforme a gente vai, né, passando mais tempo juntas, eu vou acrescentando coisas para a gente pensar, tá? Então, normalmente, eu falo muito sobre pés, né? O pé, o pé, o pé, o pé isso, o pé aquilo, o pé não sei o que lá. Só que hoje a gente vai começar a olhar também para os nossos tornozelos, tá? Os dois, eles funcionam como uma unidade. Então, se o meu tornozelo não está legal, o meu pé, por consequência, não vai estar legal e vice-versa. Tem outras relações, mas a gente vai olhar para tornozelo hoje. Vai ter algumas horas que eu falo assim, ó, tá vendo tudo isso que está acontecendo na postura? Beleza, olha tudo, mas presta atenção, coloca o tornozelo na jogada, tá? E o pé, tudo bem? Então, ó, vamos mexer, tá? E aqui, por experiência de sala de aula, eu vejo que tem gente que realmente está tentando, ó, né, o máximo de articulação, e tem gente que está lá fazendo uma coisa meio assim, né? Então, ó, tente explorar o máximo de possibilidade. E aí tem uma coisa interessante que às vezes acontece aqui, que você começa a ouvir estalos. O pessoal fala que a gente está crocante, né? Estalo não precisa sair daqui para o centro médico, tá? Tá, né? Eu tomo, tenho 24 horas de vida. Estalo significa que a tem estrutura fora do lugar. Então, tem o ciclo que está fora do lugar. Né? E o que a gente vai fazendo? A gente vai equilibrando os tecidos em torno dos ossos, para os ossos poderem se encaixar lá dentro do lugar. É isso que a gente está fazendo. Tá? Então, estalo não é legal. Estalo é isso. O meu pé está estalando. Tá? Eu sinto coisas estalando. Né? Passei o dia inteiro trabalhando de pé, praticamente. Então, né? Há danos. Né? É a vida acontecendo. Tudo bem? Ó, abrir. E aí, ó,
vocês vão segurar no tornozelo de vocês e no pé e vão torcer, sabe? Assim, ó. Vocês vão brincar nisso aqui, ó. Vai para lá, vai para cá, ó. Você pode ir mudando a posição da mão, ó. Pode ir mais perto uma mão da outra, ó. E mais longe. Mas vocês vão incluir o tornozelo na jogada, ó. Tá? Pegar o tecido em volta do tornozelo e soltar, ó. Tá? Ó. Soltei. Soltei a perna lá na frente, apoiei as mãos aqui atrás, fechei um pouquinho os olhos, sente como é que ficou. Ó. Se não incomoda, fecha os olhos, vai na minha voz. Toda vez que mexe no corpo, sempre tenta perceber se alguma coisa acontece no jeito que você está respirando. Né? Se muda alguma coisa. Pode ser que você não sinta nada, né? Mas muda, vai por mim, sempre muda. Tudo bem? Mas o não sentir, às vezes, precisa treinar um pouquinho mais a sensibilidade. Tá bom? Então, beleza. Ó, perna direita ficou estendida, desenhei o 4 da esquerda. Olha lá. Dedos, né? Pontinha dos dedos da mão direita, entre os dedos do pé esquerdo, ó. Tá? Ó, quando abre dedos, vê se muda o posicionamento, né? A respiração. E vou ó, mexer. Mas assim, flexiono, faço o pé da bailarina, rodo para lá, rodo para cá. E eu vou explorando. E aí, é o que eu falei. Começa a escutar uns creque-creque, né? Então, creque, estalo, é aquilo que eu falei. É a estrutura, é o sim que está fora, não é? Está bem encaixado. E tudo bem, ó, a gente vai regulando os tecidos para tentar encaixar todo mundo de volta nos seus devidos lugares. E eu vou brincando aqui com isso. É, ó, a dobradiça, né? O tornozelo ele é basicamente uma dobradiça, né? Eu faço o pé do palhaço, eu faço o pé da bailarina. Ó. Então, ele é uma dobradiça de porta, né? Tornozelo, né? O pé não, tornozelo. Legal, soltei, ó. E aí eu vou no tecido, vou torcer, ó. Amasso, aperto, ó. Né? Vou amassar, vou apertar. Posso subir um pouquinho mais para a canela, se quiser. Legal, ó. Estendi, fechei os olhos, soltei as pernas, soltei um pouquinho a cabeça lá para trás. Como é que ficou? E se de alguma maneira isso interferir no jeito que eu estou respirando. Beleza. Dá para cruzar, nós vamos mudar o plano corporal, tá? Dá para cruzar tornozelos e ir para um 4 apoios, eu venho por aqui. Não deu, a gente leva a perna pela lateral. A gente apoia os dedos dos pés, ó. A gente anda com as mãos para trás, pisamos no chão, soltamos a cabeça, subimos desenrolando a nossa coluna. Vem desenrolando, né? E aí ficou de pé, né? Legal. Ficou de pé, deu uma soltada, tá, tá, tá. Ó, nós vamos fazer o seguinte: vocês vão caminhar para o começo do tapete de vocês, tá? Como tem apoio de joelho, quem precisa proteger joelho deixa a coberta do lado, tá? Ao lado do tapete. Nós vamos fazer algumas posturas do Surya Namaskar, algumas. Eu vou pedir para vocês olharem o geral, mas eu vou pedir para vocês olharem, perceberem, subir um pouquinho do pé e ir para o tornozelo. Ó, vem comigo, vai lá para o começo do tapete, tá? Eu vou virar aqui de frente para vocês, mas vocês ficam ali no, né, de frente do tapetinho. Ó. Separe os pés na largura do quadril, coloca pelve, tronco, cabeça um em cima do outro, deixa braços soltos ao lado do corpo, fecha um pouquinho os olhos. Normalmente, eu falaria para você assim, olha, perceba se você está pisando mais no calcanhar, ou na ponta do pé, ou muito para dentro, ou muito para fora. Então, eu estaria pedindo para você equilibrar o pé. Eu vou pedir para você subir um pouquinho a sua atenção, vai lá para o teu tornozelo e pense em equilibrar o seu tornozelo. Se ele estiver jogando para dentro, se ele estiver muito para fora, o tornozelo, ó, eu vou
né? Pensar no meu tornozelo e eu vou tentar, ó, estabilizar o meu tornozelo. Né? E a partir do momento que eu mexo no meu tornozelo, de repente, pode ser que eu sinta que algo muda no jeito que meu pé chega no chão. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vai para o tornozelo. Se estiver desabando para dentro, para fora, tornozelo. Beleza. Vamos, sentindo o tornozelo, sentar num banquinho lá atrás. Utkatasana, ó. Então, eu jogo a tíbia para frente, os ossos da canela, o bumbum para trás, tornozelo. Aponto braços para frente, ó. Ali eu tronco cabeça. Então, tem um monte de coisa acontecendo, mas uma parte de mim está nos tornozelos. Respira lá. 1, 2, 3. Vou descer, ó. Vou mandar o bumbum lá para cima. Acomodei órgãos internos, soltei peso de cabeça, segurei cotovelos. Tá? Fecha um pouquinho os olhos, vai na minha voz. Seguinte. Incluindo os tornozelos no seu mapa corporal. Então, tem tudo acontecendo, mas eu vou lembrar que eu tenho tornozelos, tá? Vocês vão tentar estender as pernas, as duas, tudo que vocês puderem, mas vocês nunca estendem totalmente, tá? Então, segura cotovelos lá embaixo, Soninha, segura teus cotovelos. Isso. Você vai tentar estender os joelhos, né? Esticar o joelho, tudo que você pode, mas você nunca chega no final, sempre tem uma dobra. Tá? Então, você vai mandar o bumbum lá para cima, vai soltar o peso da cabeça lá para baixo, né? Você está tentando estender. Existe um desejo de tentar estender, mas você nunca estende totalmente. Sempre fica uma dobra do joelho. Tem um músculo na panturrilha, né? Que ele só alonga nessa situação, com o joelho sempre flexionado. Você estender o joelho, ele não vai estender. Ele não alonga. E o problema desse músculo, além de ser um músculo, né, da caminhada, é que ele é que às vezes acorda a pessoa no meio da madrugada com uma cãibra desgramada. É ele que gera cãibra. Então, vamos lá, estou pensando neles aí, tá? Você vai gravar como é que tá a pegada de cotovelos, ok? Soltei os braços, olhei na direção do umbigo do pubis, vou me desenrolando. Tem um monte de coisa que eu vou incluindo no meu mapa corporal. Hoje eu vou incluir os meus tornozelos. E aí botei minha cabeça no lugar e dou uma respirada aqui. Vamos de novo para o Ticatás. Sentei num banquinho, ó, tornozelos. Girei o ombro, apontei braços para frente. 1. Vou equilibrando os tornozelos. 2, 3. Desço, bumbum lá para cima, recolho o abdômen, soltei o peso de cabeça, inverti a pegada dos cotovelos. Tento estender minhas pernas tudo que posso, mas eu nunca chego a uma extensão completa. Nunca é completo, sempre fica uma dobrica nos meus joelhos. Eu dou uma respirada aqui. Ok, soltei meus braços, destravei meus joelhos. Vou dar um passo grande com a perna direita para trás, vou apoiar o joelho direito no chão. Então, o que acontece aqui? Primeiro, se você precisar apoiar seu joelho na coberta, essa é a hora de protegê-lo. Então, vai comigo antes de subir. Ó, a tendência do pé direito lá atrás é entortar, né? Então, eu vou tentar alinhar o meu calcanhar direito com o meu tornozelo. Tudo bem? Vou subir tronco, vou subir cabeça. Tem um monte de coisa acontecendo aqui, mas eu vou tentar perceber, ó, o meu tornozelo esquerdo aqui na frente, ó, trabalhando loucamente, se virando nos 30, para me ajudar a me manter no equilíbrio. Ó. Enquanto o direito lá atrás, eu tento relaxar, alongar. Tudo bem? Girei os braços, subi os ombros, subi. Ó. Posso olhar para o ponto entre as mãos, posso olhar para frente, o que for melhor.
Então, o pé esquerdo, né, o tornozelo esquerdo trabalhando para me manter na postura. O relaxar, o alongar, né, o máximo que eu puder, que der, o meu tornozelo direito, peito no meu pé direito. Inspiro lá no alto, expiro, vou descer. E vou trocar, né? Recolho à esquerda, levo a direita à frente, jogo o joelho esquerdo um pouquinho mais para trás. Vai construindo no teu tempo, ó. Vai alinhando o calcanhar esquerdo com o tornozelo, o tornozelo direito se virando nos 30, ó, tá? Vou girar os ombros, ó. Posso olhar para frente, posso olhar para o ponto entre as mãos. O tornozelo direito lá, né? Dando conta de me manter no equilíbrio, senão eu caio da posição. É ele que é um dos, né? Que está informando o teu cérebro, né? Que você se botou nessa postura impossível. E aí ele fica ali, né? Fazendo, né? Fazendo com que o cérebro faça pequenos ajustes e acomodações para não cair de cara no chão. Vou inspirar lá no alto, vou descer. E vou entrar no quatro apoios. Beleza. Então vamos lá. Ó, vocês vão apoiar os dedos dos pés de vocês lá atrás, tá? A tendência da gente aqui é fazer isso aqui, ó, com o pé, tá? Então eu vou apoiar lá atrás e eu vou tentar alinhar os meus calcanhares o máximo que eu puder com os meus tornozelos. Eu vou tentar evitar isso aqui, tudo bem? Então eu estou tentando aqui, ó, abrir bastante e alinhar o calcanhar com o tornozelo. Aí, ó, eu vou recuando, ó, e vou respirando. Vou recuar o que der para eu recuar, sem deixar os calcanhares colapsarem para fora. Aí eu cheguei no meu limite. Aí eu vou andar com as mãos um pouquinho mais para frente. Ó. Desço um pouquinho mais. Então, dá uma respirada. O que está acontecendo aqui? Esse é o Anatasana, né? Esse é um chakra do asana do coração. É um asana do chakra do coração, né? Então, basicamente, ele seria uma abertura de peito, o que não deixa de ser aqui. Mas enquanto eu estou por aqui, uma parte de mim vai olhar o meu pé e meu tornozelo nessa posição, nesse asana. Né? Qual é o papel deles? Ó? Eu vou tentando evitar que o pé, né, que o calcanhar tombe para fora. Beleza, vou dar uma respirada. Ó, vou retornando com calma. Apoio os cotovelos no chão, soltei os pés lá atrás. Dá uma mexidinha no pé. Né? Pé é que nem alongar punho, tá? E ombros. A gente só descobre o quão tenso eles estão quando a gente mexe neles. De novo, a gente normaliza as tensões neles. Faz parte do dia a dia. Aí, quando a gente vai mexer, a gente descobre quão, né, a coisa está complicada. Vou dar uma soltada aqui. Agora, ó, a gente vai de novo. Eu estou brincando com vocês, tá? Ó, peito de pé, dorsiflexão. Pé da bailarina, pé do palhaço, tá? Ó, eu vou de novo para o pé da bailarina, tá? Peito de pé apoiado no chão. Subi na ponta dos dedos das mãos, caminhei com as mãos para trás, desenrolei a minha coluna, estou ajoelhada. Então, a mesma coisa, tá? A minha tendência é virar meus calcanhares para fora. Vou tentar, né, joelho separado na largura do quadril, eu vou tentar alinhar calcanhar com tornozelo. E mais do que isso, eu vou tentar alongar, né, o máximo que eu puder. Tudo bem? Desci meu cóccix, subi meu pubis, empurrei todo mundo para frente. Pus a mão na pelve, é o straça, na postura do camelo. E vou abrir e vou lá no alto. Posso manter olhos abertos, olhos fechados. Então, é um asana que começa no peito do seu pé, passa por toda a frente do seu corpo, termina na sua mandíbula, termina no seu queixo. Né? Mas eu tenho que perceber, ó, colocar no meu mapa corporal
o meu peito de pé e meu tornozelo, ó. Eles fazem parte. Legal. Eu volto e dou um respiro aqui, ó. Soltei os braços. Segura, que nós vamos de novo, tá? Peito de pé, ó, todo mundo. Vou descer o cóccix, vou subir o pubis, vou colocar a mão na pelve, vou empurrando para frente, vou expandindo meu peito pela frente, vou abrindo minha garganta. Beleza. Então, coloco o peito de pé e tornozelo na jogada. Vou subir braço direito pela frente do corpo. Vou trazer o mais ao lado da minha orelha direita, da minha cabeça, que eu puder. Que der. E daí eu volto o braço pela frente. Mas mantenha a postura, ó. Mantenha a inclinação, tá? Já subiu o braço esquerdo. Volto e volto, ó. Voltei tudo. E relaxa o braço. Ah, vou entrar no quatro apoios. É o único Adho de hoje, mas, ó, trouxe o peito do pé na direção da canela. Alinhei pé, tronco, cabeça. O que que vocês vão pensar hoje aqui? Vocês vão pensar em estender bastante os joelhos, bastantão. Mesmo que vocês percam um pouco do alinhamento, percam o alinhamento da coluna, que eu quero a perna estendida, tá? Quando vocês se estenderem, eu quero que vocês olhem para os pés de vocês e vocês tentem imaginar, tentem trazer o peito do pé de vocês na direção da canela, tá bom? Então, ó, a gente entra, ó, ajusta, né? Solta, relaxa o peso da cabeça, a gente estende os joelhos, mesmo que a gente perca o alinhamento da coluna, deixa a coluna de lado um pouquinho, só hoje. Olhe para os seus pés e tente trazer o peito do seu pé na direção das suas canelas. E respira lá. E olha para os seus tornozelos, né? 2. Veja se eles estão caindo para dentro, né? E aí você alinha tornozelos. 3. Olha para os tornozelos. 4. Ok. E aí, dê uma respirada funda, venha caminhando com as mãos para trás na direção dos seus pés. E vou me desenrolando, né? Vou desenrolando. E se puder, olhos fechados. Dá aquela respirada funda. Beleza. Vamos fazer um Ganeshasanazinho, dar uma soltada, né? Dar uma mexida, né? Mexe um pouquinho aí, dá uma balançada. Então, agora, ó, a gente vai fazer o seguinte: a gente pode fazer, né, usando o tapete de lado, tá? Então, só dei uma olhadinha rapidinho em mim. Nós vamos fazer o Trikonasana, tudo bem? A gente tenta abrir um pouquinho mais do que a gente abre normalmente. Um pé fica virado para frente, o outro vai rodar externo. Ok, até aí nenhuma novidade. O que que acontece, e não necessariamente acontece com vocês, mas às vezes acontece, a gente nem se liga. Quando a gente desloca a lateral, como é um tecido único, quando eu jogo o pelve para lá, isso tudo aqui vai sendo puxado nessa direção, entendeu? Porque eu estou jogando a pelve para lá. Então, tudo isso está sendo puxado para lá. E aí, o que, que acontece nos pés de algumas pessoas? Elas começam a levantar o pé, começam a levantar os dedos e às vezes até levantam o pé. Porque é como se eu fizesse isso aqui, tá? Então, ó, a minha proposição é, no que a pelve vai para a esquerda, você alonga o peito do pé direito. Entendeu? Você pensa no peito de pé direito bem longão, tornozelo bem alongado, tá bom?
Então, ó, vamos lá, mão esquerda na pelve, ó. Vai lá, ó. E aí, ó, vai abrindo, né? E pensa na perna bem esticada e num peito de pé bem alongado, ó, tá? A mão direita vai chegar em algum lugar. Lembra, ó, ela engaja, ó, ela me ajuda a rodar o tronco para a esquerda, ó. E aí eu vou subir. Posso olhar o polegar lá no alto, posso olhar o dedão do pé lá no chão. Mas eu vou pensando num peito de pé alongado, né? O tornozelo, o peito de pé alongado. Se a gente fosse pensar em duas linhas de direção de força, o pé direito vai se alongando, né? E vai se aprofundando na terra. O braço esquerdo vai alcançando os céus. A gente tem duas linhas de direção aqui na postura. O peito do pé direito bem alongado. E aí você olha para o pé direito e traz o corpo de volta. Ó. Pé direito fechou, braço desce, respira. Bem? Ó, pé direito fica virado, vou rodar o esquerdo. Tá? Vou alinhar calcanhar esquerdo, levei a mão direita na pelve. Então, antes de eu entrar fazendo, pensa nisso, ó, um pé que se prolonga, ó, tá? No alongado. No que eu vou deslocando a pelve para a direita, ó, às vezes esse tecido vai repuxando. Então, eu vou jogando para a direita, mas o pé continua se alongando, ó, tá? Vou engajar a mão direita em algum lugar para me ajudar a abrir o peito do lado direito, né? E até me sustentar, né? Me dar um suporte para minha mão direita alcançar o céu. Então é isso, ó, o pé direito, pé esquerdo que vai se alongando, o peito de pé, o tornozelo e a mão direita que vai lá no céu. Bom, e daí eu olho para o pé esquerdo, volto de braços abertos. Fechei meu pé esquerdo, baixei meus braços, fiz um zigue-zague e dou uma balançada, faço um Dharashasana, né? Dou uma soltada aqui, mexida aqui. Esse daqui, ele é diferente, eu nunca dei para vocês, tá? E assim, eu vou ter que mostrar, a gente está meio distante, talvez vocês tenham que se aproximar um pouquinho da tela para dar uma olhada no que eu vou fazer, tá? A gente vai acordar as laterais para fazer a outra postura. Então, ó, a questão é a seguinte, ó, eu vou deixar meu pé esquerdo, né, apontando para frente, ó. Eu vou pegar o meu pé direito, ó. Eu vou colocar meu pé direito, ó, na ponta do pé esquerdo, ó, tá? E eu estou entortando um pouco o meu pé direito também, tá? Eu estou usando mais a borda lateral do meu pé. Tudo bem? Ó, tá em cima e tá. E a perna estendida. E aí eu vou acomodando os meus órgãos internos e eu vou descer, tá? Ó, vou acomodando, vou acomodando, vou acomodando, eu vou descer. Então, a ideia, ó, é pegar toda essa lateral de corpo. Tudo bem? Todo esse tecido lateral, essa tira. Aí eu pouso e aí a gente vai para o outro lado. Deu para pegar? Deu para ver? Ó, pé esquerdo, põe o pé direito por cima, né? E usa a borda lateral do pé, ó, tá? Deixa a perna direita bem estendida e vai descendo. Acomoda órgãos internos e vai descendo. Respira, né? E vai soltando o peso da cabeça. Né? Se quiser, pode segurar um pouquinho o cotovelo. Dá uma função aí para as mãos. Segure o cotovelo. Bom. Aqui, se não incomodar, vocês podem tentar, é legal, tá? Tentar estender as duas pernas, não só a direita, né? Mas a esquerda também.
E o quanto eu conseguir usar a borda lateral direita do meu pé, melhor. Ok, vou parilhar, emparelhar, né? Solto os braços, emparelho um pé com o outro, destravo os joelhos e vou subir. Subo, né? E aí me posicionei e dou uma respirada aqui. Ok, vou posicionar, ó, tá? Pé esquerdo, borda lateral, ó, tá? Bem borda. Ó, abdômen e vou descer. Então, se der as duas pernas estendidas, usa bem a borda lateral do pé esquerdo, né? E inverte a pegada dos cotovelos. Vai usando bem a borda lateral do pé. Isso. E parelhei, né? Alinhei, destravei e me reconstruí. Me reconstruí. E sempre dá uma respirada, né? O corpo vai mudando, sente como é que está a respiração, sente como é que está o pensamento. Tudo bem? Vamos fazer o último em pé e depois a gente já vai começar a descer a aula. Então, agora é o seguinte, ó. Eu vou, vamos comigo, ó, venham comigo. Você desloca o peso do corpo para a sua perna esquerda, tá? Você deixa o dedão do seu pé direito tocando o chão, ó, tá? Você vai levar seus braços, a sua mão direita segura o seu punho esquerdo, ó, tá? Se der, você levanta os dedos, levanta o dedão do pé direito do chão. Vai ter um monte de coisa acontecendo, eu sei, mas vai respirando e vai percebendo o teu tornozelo esquerdo. Ó, teu tornozelo esquerdo em ação, se virando nos 30, para informar teu corpo que terreno é esse que você está pisando. Já acha isso que você está fazendo. O teu cérebro também está se virando nos 30 para você não cair de cara no chão. Bem? Isso com a direita, solta o braço. Dá um respiro. Sente como é que ficou. Ó, ó. É, olhei. Ok, vou transferir. Ó, tornozelo, tá? Dedão do pé esquerdo. Vou subindo o braço. Vou subindo o braço. Mão esquerda pega punho direito. Vou tentar tirar o dedão do pé esquerdo do chão. Ó, tornozelo. Percebam ele se virando no chão. Tá? Lá, pensa no teu tornozelo. Outro, piso, respiro. Aproveitar que a gente está por aqui, ó. Ó, o queixo no peito, vamos descer. Ó, tornozelo, ponto interno, soltando o peso da cabeça, cheguei lá embaixo, respiro. Vou dar um passo com uma perna lá para trás, apoio o joelho, depois vem a outra. E aí eu vou me sentando e apoio mãos atrás do corpo. E dou uma relaxada aqui. Né? Vamos sentar na metade da frente do tapete. A gente vai desenrolando a coluna. Não é postura final ainda, estamos quase lá. Mas vai chegando no chão. Chegou no chão, esparrando. Cheguei.
Então, vamos só fazer, né? Que eu falo que torção é barba, cabelo e bigode, né? Tem várias coisas que podem ser trabalhadas numa torção e faltou uma hoje. Então, vamos abrir braços à lateral, apoiamos os nossos dois pés no chão, ó, acomodamos. Quando, ó, você vai tombar as suas pernas para a direita. Vamos ver, tá? Posso manter meu rosto voltado para o teto, posso girar um pouquinho minha cabeça para a esquerda, que fica melhor para mim. Então, fecha um pouquinho os olhos, vai me respirar respirando. Uma coisa que eu percebo muito em sala de aula, né? Relaxa, 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 pessoal, solta, solta, solta. Percebe o que está tenso desnecessariamente, blá, blá, blá. Você olha para os pés das pessoas, né? Tornozelos e pés. Você olha para punhos e mãos das pessoas, elas estão trincadas, né? E você fica, relaxa, 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 né? E às vezes elas, você fala, aí elas lembram. Então a atenção já foi incorporada, né? Então, olhe para os tornozelos e punhos, e mãos, e pés, né? Relaxa, né? O tornozelo pode ficar relaxado, os pés também. Você está deitada, você não precisa deles agora, né? Então não há necessidade deles estarem cronicamente tensos. Você está deitada. Aí você vai voltar, ó. Deixa o pé, ajeita, ó, deixa os pés chegarem no chão. Inspire, ó, expire. Então vai para o outro lado, mesma ideia, ó. Eu relaxo, né? Tudo, inclusive os meus tornozelos e o peito dos meus pés. Que não há necessidade deles estarem tensos no momento. Aí eu volto e eu apoio, estendo uma perna, estendo a outra, braço, salão, dou uma espreguiçada gigante. A vontade de bocejar, eu abro o bocão. Não deu, eu também posso abrir um bocão. Às vezes eu forço um bocejo, é legal também. Tá? Se quiser fazer algo mais, fique à vontade. Se é o suficiente, aí é uma fala minha das aulas da semana passada, né? A postura tem que ser gostosa, né? Afinal, o Shavasana, né? Então, eu quero usar material, eu quero deitar de lado, eu quero deitar de barriga para baixo, eu quero dobrar minhas pernas, eu quero, sei lá, quero juntar planta de pé, não sei, não sei, não é? O que que é legal, gostoso, bom, né? De forma que maneira que você possa descansar, descansar, encerrar dentes, soltar a língua dentro da boca, deixar pálpebras em torno de olhos, limitar espaço entre sobrancelhas, deixar a testa mais.
Você vai fazer uma respiração bem profunda. Vai dando umas mexidas espreguiçadas. Trazendo mãos unidas em prece frente ao peito. E além da gente agradecer a oportunidade de estarmos juntas, eu acho que sempre é válido um lembrete de que se você se sente mais tranquila e mais em paz, que você possa permanecer nessa tranquilidade, nessa paz, pelo máximo de tempo possível. Que assim seja. Namastê.